Pirapora é minha Comala. Acho que vou adotar esse título. Eu recebi o convite de um amigo no final de 1982 e eu estava em Belo Horizonte, morava, trabalhava em Belo Horizonte já há muitos anos, cidade onde eu nasci. Eu fiquei surpreso com aquilo, né? Eu estava indo para o segundo ano do curso de filosofia da Fafiche, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, lá na Carangola ainda. Nós havíamos, ele e eu, sido colegas no curso de letras da Faculdade de Ciências Humanas, lá da Católica, e fomos, além de colegas do curso, durante um bom tempo ele morou na minha casa, lá em Belo Horizonte. Os pais dele moravam em Várzea da Palma, e nós compartilhamos o mesmo quarto. Era um beliche, e era um convite então bastante inusitado para aquele momento na minha vida. Eu pedi um tempo para pensar por aquilo. Eu estava num emprego já estável. Há 6 anos eu trabalhava na Associação Comercial de Minas, ali na Afonso Pena. E não me passava pela cabeça, sobretudo porque fazia um curso que eu havia esperado muito e sempre tinha 2 grandes sonhos e desejos: fazer um curso de filosofia e fazer um curso de cinema. Mas, em janeiro eu tinha direito às férias, pedi as férias em janeiro, vim a Pirapora, passei os 30 dias aqui. Esse meu amigo tomou posse como prefeito no dia 1º de janeiro. Eu acompanhei os 30 dias para me situar dentro da cidade, que, óbvio, eu conhecia. Vinha muito jogar futebol, passar carnaval. A minha mãe nasceu aqui em Pirapora. Havia ali uma série de fatores que me desafiava, e era uma decisão bastante importante na minha vida. Implicaria uma mudança completa de rumos. Eu fiquei um mês de janeiro de 1982, saí daqui no final do mês com a cabeça resolvida, disse a ele que aceitaria o convite, mas que eu precisava do mês de fevereiro para dar um aviso prévio e preparar alguém para o meu lugar lá na Associação Comercial de Minas, onde entre os diretores estava José Alencar Gomes da Silva, que viria a ser depois o vice-presidente de Lula. Eu era secretário das reuniões das comissões permanentes da associação e das reuniões da diretoria da associação. E foi assim que surgiu o desafio de Pirapora em minha vida. E eu cheguei então, no final de fevereiro, a minha carteira. Naquela época a prefeitura adotava o regime CLT, e a minha carteira então foi assinada em 1º de março de 1983. O que aconteceu durante os 40 anos seguintes, essa vai ser a história dessa websérie. Eu, digamos assim, resolvi contar essa história para mim mesmo, para entender o que ocorreu durante esse período, e aconteceram muitas coisas significativas, profundamente significativas na minha vida pessoal, mas também na vida da cidade de Pirapora. E é isso que eu resolvi
contar essa história em episódios, em capítulos, mas eu não obedecerei uma ordem cronológica. Contarei as histórias, os fatos, como eles forem se apresentando e surgindo para mim. Na verdade, não é uma história, eu não sou um historiador. Quando muito assim, eu seria um memorialista, alguém que recupera suas memórias e organiza para contá-las. É esse o meu norte, contar essas memórias desses 40 anos de Pirapora. Aqui nasceram meus filhos, aqui eu fiz grandes amigos e amigas e vivi grandes momentos de muita alegria e também de muita tristeza. Aliás, um amigo, José Carlos Costa, lá do jornal Corrente, onde durante algum tempo também eu escrevi uma coluna, ia com ele a Montes Claros. Era uma tarefa e tanto aquela num fusquinha para compor o jornal lá em Montes Claros a noite inteira e voltar de manhã com os jornais impressos naquela época. Esse amigo, Zé Carlos, ele me deu de presente um livro que é um dos motivadores dessa decisão de contar a minha história aqui. Ele me deu um livro do escritor argentino Ernesto Sábato. O livro tem o título sugestivo de O Escritor e Seus Fantasmas. E na dedicatória, Zé Carlos colocou: ao amigo Tião, na árdua convivência com seus fantasmas. Esse é um dos motivos determinantes de contar essa história. Há também algo que me motivou muito a esse desafio. A leitura de outro livro, o livro Pedro Páramo, de Juan Rulfo, um livro genial da literatura latino-americana. Há também esse trecho do escritor Mia Couto, moçambicano. Esse texto eu encontrei quando estive em Lisboa, lá em Portugal, e fui conhecer a casa de Fernando Pessoa. E lá eu tive o privilégio de receber, passei uma manhã inteira, 3 revistas chamadas Tabacaria, editadas pela casa de Fernando Pessoa, e numa delas, o título da revista é As Cidades e as Pessoas. Ao longo dessa websérie, eu espero revelar ou tornar mais claro, para mim mesmo em primeiro lugar, confesso, o emaranhado de coincidências e de fatores e de fatos que me trouxeram a Pirapora e me fizeram aqui permanecer durante todos esses anos. O amigo que me convidou, e eu vou referir muito a ele aqui, o amigo Nem, depois vocês podem saber quem é Nem, para mim é Nem, né? Ele já não está aqui, ele mora em Belo Horizonte, alçou outros voos. Outro grande amigo alçou um voo ainda maior, porém ele saiu desse nosso plano e foi para um outro plano. Outros amigos também já se foram, mudaram de cidade, de estado e até de país. Os meus filhos já moram no Rio de Janeiro há muitos anos e eu aqui estou, em Pirapora. Eu aqui permaneci. Eu mesmo quero entender
como é que tudo isso se deu e por que é que eu permaneço aqui. Eu vou recuperar e contar na medida em que eu for capaz as minhas memórias. Mas olha, boa parte dessas memórias são acontecimentos da vida da cidade. Porque durante muito tempo eu estive envolvido com a gestão pública aqui em Pirapora. Também fui advogado, também dei aula por um curto período lá na FUNAM. Prestei assessoria a municípios vizinhos, Barra da Palma, Buritizeiro, mas estou em Pirapora há quase 40 anos. Estou muito inclinado a chamá-la de Pirapora é minha comala. Vocês saberão entender isso na medida em que a história for sendo contada. Mas é óbvio que para quem já leu, e eu recomendo fortemente a quem não leu que leia, é um dos maiores romances, ou uma novela, digamos assim, da literatura latino-americana. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Então, Pirapora é minha comala. Vem comigo que você, se tiver paciência, se tiver disposição, vai entender bem isso. Mas eu entendo se você não tiver paciência, entendo se isso não significa nada para você. Eu entendo perfeitamente. Mas me perdoe eu contar isso, é muito pessoal aqui no canal Diário de Pirapora. Até porque o canal chama Diário de Pirapora. E todos os fatos que eu vou contar aqui da minha história pessoal vivida são fatos ligados a Pirapora. Os episódios ou capítulo, como queiram, às vezes serão longos, que às vezes será difícil cortar. Como eu não imagino que vai ter muito interesse, eu quero deixar isso registrado, guardado em vídeo. Quem sabe um dia alguém, por um desses acasos da vida, encontre esse vídeo e isso possa auxiliá-lo de alguma forma a entender o pano de fundo desses 40 anos aqui em Pirapora. Eu vou ler esse pequeno trecho aqui do artigo escrito pelo escritor moçambicano Mia Couto, lá na revista Tabacaria, editada pela Casa de Fernanda Pessoa. Eu vou tirar só um pequeno recorte porque eu acho ele bastante expressivo e é um dos motivadores dessa minha decisão de contar a minha história aqui em Pirapora, esses meus 40 anos a se completarem o ano que vem. Vejam aqui. A cidade não é um lugar, é a moldura de uma vida, a moldura à procura de retrato. É isso que eu vejo quando visito o meu lugar de nascimento. Não são as ruas, não são as casas. O que revejo é um tempo. O que escuto é a fala desse tempo. Um dialeto chamado memória. Uma nação chamada infância. E, no entanto, o mapa da urbe descansa. Ali está a segunda maior cidade de Moçambique. Ali se instalou o cimento, o ferro, o asfalto, as vestes próprias de um espaço urbano. Mas tudo isso não foi suficiente
para desfazer a ilusão. O que mora no meu lugar de nascimento, o que mora no meu lugar de infância é o indomesticável, o ingovernável. É belíssimo esse texto do Mia Couto. Mas, como eu disse, inspirou-me também o livro que ganhei de presente décadas atrás do meu amigo Zé Carlos Costa. Ele me deu o livro O Escritor e Seus Fantasmas, do argentino Ernesto Sábato. Na dedicatória, ele escreveu ao meu amigo Tião na árdua convivência com os seus fantasmas.